Começar aqui pela anatomia, né, coronariana. Como é que é feito o exame de cateterismo? O exame de cateterismo nada mais é do que uma arteriografia coronariana, né? Uma arteriografia em que a gente faz a injeção seletiva do contraste no ósseo coronariano. Essa é a grande diferença, basicamente, da angiotomografia, por exemplo. Você faz o contraste lá na veia, o contraste tem que circular, passar para a fase arterial, para depois encher a coronária, para depois você adquirir a imagem. E no cateterismo não, a gente faz o raio-x, né, a cine coronariografia, a gente injetando diretamente o contraste dentro da coronária, diretamente no ósseo coronariano. Isso dá uma definição muito melhor no exame que, assim, apesar da evolução da angiotomografia, a gente não tem ainda o mesmo nível de definição que a gente tem no cateterismo. No dia a dia a gente vê que realmente o nível de informação que a gente tem com a coronariografia ainda é muito, muito maior. Então, como é que é feito o exame, né? O contraste radiopaco é injetado através do catéter e a gente vai fazer um exame de raio-x. O paciente deita na mesa e o raio-x, vocês conseguem ver minha setinha aqui? Conseguem, né? Sim, sim. Tá. Então, o raio-x ele vai entrar o tubo de raio-x está embaixo do paciente, o raio-x vai atravessar o paciente e a imagem vai ser adquirida aqui no intensificador de imagem. Tá? Isso aí depois vai ser processado num software para gerar a imagem que a gente tem. Então, basicamente isso. O raio-x entra por baixo e o intensificador e o raio-x eles vão se movimentando, né? Sempre um oposto ao outro, eles vão para cranial ou caudal, né? Cranial em direção à cabeça do paciente, caudal em direção ao pé, e ele movimenta também para a esquerda e para a direita do paciente. Então ele faz qualquer projeção aí em 360 graus aí em volta do paciente. Tá? A gente pode fazer perfil, pode fazer caudal, e aí daí que vem a nomenclatura das projeções que vocês vão ver. Então vamos tentar associar aqui como é que é a projeção com a anatomia coronariana. Aqui é uma coronária direita, tá? Tá vendo o catéter aqui, ó? Aqui é o catéter, a gente injeta na coronária direita e vai ver o trajeto do contraste através dela. Essa projeção é a projeção oblíqua esquerda. Por que oblíqua esquerda? Porque o intensificador ele está à esquerda do paciente. Então, se tiver reto é PA ou AP, né? Póstero anterior ou anterior posterior. Então, oblíqua esquerda, o intensificador está à esquerda do paciente. É sempre em relação ao intensificador e não ao tubo de raio-x. Tá? Então, essa aqui é a projeção inicial da coronária direita que a gente faz, uma oblíqua esquerda a 30 graus. Você vai ver sempre no exame ali qual é quantos graus está em determinada posição. Isso aí faz diferença na hora de adquirir a imagem. Tá? Então, a coronária direita a gente começa com uma oblíqua esquerda. A segunda projeção geralmente é uma PA cranial, em que o intensificador ele vai estar no meio, não vai ter nem a direita nem a esquerda, né? Vai estar centralizado e jogado para a cranial. E aí pode ser entre 30 e 40, aqui é um PA cranial 40 graus. Tá? Vou voltar aqui só para vocês verem o que a gente vê em cada projeção. Na oblíqua esquerda da coronária direita, a gente vai ver o terço proximal e médio. E aqui a bifurcação ela não é muito bem evidenciada nessa projeção. Quando você vai para o PA cranial, você já vê melhor a parte distal e a bifurcação. A gente vai ver que cada projeção ela é para ver uma parte da artéria. Tá? E a outra projeção que a gente tem na coronária direita é a oblíqua direita simples. Aqui 40 graus. Geralmente é isso mesmo. A oblíqua direita geralmente é mais angulada do que a oblíqua esquerda. E a oblíqua direita ela serve para a gente ver basicamente o terço médio da coronária direita. Tá? O resto aqui, geralmente o terço distal fica embolado. É boa para a gente ver o terço médio. Tá? Então, a oblíqua esquerda a gente vê hoste, terço proximal e terço médio também. O PA cranial da coronária direita a gente vê a bifurcação. Vou mostrar aqui para vocês as artérias. Ó, DP, a gente decora assim, DP é que desce, né, no PA cranial. Então, DP desce e a VP, que é ventricular posterior,
é a que vai para cima na PA cranial. Tá? Coronária direita é basicamente isso. Terço proximal médio distal, descendente posterior e ventricular posterior. E aqui o exame real mesmo, né, a coronariografia, isso aqui a gente vê que é um PA cranial, tá vendo? Você está vendo bem a bifurcação aqui. Descendente posterior, ventricular posterior. Agora o exame em movimento. Para vocês verem como é que é no dia a dia que a gente vê o exame. Tá? Aqui o catéter vem, te injeta aqui na coronária, tem até uma plaquinha aqui no terço médio. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode falar, a gente interrompe aqui sem problema nenhum, tá? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou seguindo aqui. E agora a coronária esquerda, né? A coronária direita ela é basicamente um tronco único que vai dar os ramos na bifurcação lá embaixo, DP e VP. A coronária esquerda não. A coronária esquerda ela é dividida em descendente anterior e circunflexa. Elas se originam de um tronco comum, né, que é o famoso tronco da coronária esquerda, que é o nosso terror da hemodinâmica, né? E descendente anterior e artéria circunflexa. A descendente anterior vai para a parede anterior do coração, é a artéria que irriga a maior parte do ventrículo esquerdo, geralmente 40% do ventrículo esquerdo todo é irrigado pela DA. E a circunflexa ela faz a volta no sulco atrioventricular e irriga ali a parede lateral, a parede inferolateral do ventrículo esquerdo. A coronária direita é a parede inferior. Tá? Então, na coronária esquerda, como são duas artérias, a gente vai precisar de mais projeções para a gente ver tanto a CX quanto a DA. E geralmente a gente começa a projeção, cada equipe tem uma rotina um pouquinho diferente, mas a gente, lá no nosso dos exames que vocês vão ver lá, eles vão começar a coronária esquerda geralmente pela oblíqua direita caudal, que é isso aqui. A gente faz uma oblíqua direita, ao mesmo tempo oblíqua direita e ao mesmo tempo o intensificador direcionado para o pé do paciente. A gente tem essa imagem aqui. A oblíqua direita ela é boa para você abrir o tronco, você vê bem o tronco e a bifurcação, e você dá mais ênfase à CX. A CX ela fica esticada bem na frente, em primeiro plano no exame. E na CX o ramo mais importante é o ramo marginal. Às vezes é um ramo marginal grande, às vezes são vários ramos marginais menores, e ela dá um ramo AV, e às vezes tem um raminho que desce aqui também que a gente chama de posterolateral. Mas a nomenclatura às vezes varia. Tá? Essa é a projeção que você vai ver no exame. Tá vendo? O AD caudal, você vê o tronco aqui. Essa projeção é boa também às vezes para ver o ósseo da DA, às vezes tem lesão no ósseo da DA, você vê bem caudal. E você vai dar ênfase aqui à circunflexa, aqui, ó, tá vendo? Que eu falei, o ramo posterolateral e aqui o ramo marginal, que é o que irriga a parede lateral do VE, o ramo mais importante da circunflexa. Já na coronária esquerda, a gente tem, seguindo a coronária esquerda, a segunda projeção que geralmente a gente faz é o PA com inclinação cranial, tá? O intensificador no meio, você joga para cranial o máximo que der, o ideal é que seja acima de 40, e aí você vai fazer o contrário, você vai jogar a CX para cima e você vai ver a DA em primeiro plano. Então a projeção PA cranial ela é melhor para a gente ver a descendente anterior. É o que a gente vê aqui, ó. A CX está embolada aqui em cima, você não vê direito, não é para isso também a projeção, e a DA ela vem esticada aqui. Nessa projeção, para a direita saem os ramos diagonais, para a esquerda saem os ramos septais. Aqui você vê só um raminho septal fino aqui, ó, e aqui um bom ramo diagonal, e a gente vê que tem uma lesão aqui, bem no terço médio da descendente anterior. Terceira projeção, o spider. O spider, que a gente chama popularmente assim, porque a imagem da coronária fica parecendo com uma aranha mesmo, né? Várias artérias saindo juntas aqui. O spider, né, é uma oblíqua esquerda caudal, ela é boa para a gente ver o tronco, é a melhor projeção para a gente ver o ósseo do tronco, para ver a bifurcação, e a DA vai sair para o lado esquerdo,
e a circunflexa vai sair para o lado direito. Olha que interessante aqui, ó, um spider. A gente vê a imagem da direita, ó, um tronco vem aqui, a CX está saindo aqui para a direita, a DA está saindo para cá. E olha aqui, ó, o que está faltando nessa projeção aqui? Ó? A DA está ocluída aqui, você só vê o iniciozinho, um toquinho aqui da DA. Essa era a imagem pré e aqui foi pós-angioplastia, tanto que a gente até vê a pontinha do guia aqui. Ó. Vou mostrar para vocês o material depois. Então, uma projeção dinâmica aqui em PA cranial, lesão grave ali no terço proximal da DA, bem tranquilo da gente ver isso, né? Você vê que a CX está lá para cima e a DA está jogada aqui para o primeiro plano. Tá bom? Existem outras projeções também. Às vezes a gente faz uma oblíqua direita cranial, oblíqua esquerda cranial também, geralmente está na nossa rotina. Mas o mais importante para guardar isso da coronária esquerda. As projeções caudais, elas são melhores para ver a circunflexa. As projeções craniais, elas são melhores para ver a DA. Basicamente é isso. Sempre que a projeção for cranial, o que a gente vai tentar ver, o que a gente vai estar procurando ver alguma lesão na DA. E assim, dependendo de alguma lesão que a gente identifique, você pode ir rodando ali qualquer projeção que você quiser fazer e para tentar achar essa obstrução. Uma coisa que a gente vê de forma bastante comum na anatomia coronariana é a ponte miocárdica, né? Se for ver na literatura, quase 30% dos pacientes apresentam ponte miocárdica. O que a gente chama de ponte miocárdica? É uma parte da coronária que ela passa embaixo de alguma fibra cardíaca. O comum da coronária é ser totalmente epicárdica, né? Mas em grande parte dos pacientes, até um terço dos pacientes, uma parte da coronária, geralmente o terço médio da DA, mas não só o terço médio da DA, você pode ter ponte miocárdica em praticamente qualquer artéria ou ramo, mas grande maioria vai ser no terço médio da DA. E vou passar aqui uma imagem dinâmica que a gente vai conseguir ver. Aí a ponte miocárdica. Tá? Uma variante anatômica bastante comum, que vocês vão ver bastante em laudo e no filme também. A ponte miocárdica, a parte clínica, aí é caso para outra discussão, mas em alguns casos é realmente a causa de dor do paciente e o tratamento geralmente é beta-bloqueador, não tem, grande maioria das vezes, indicação de nenhuma intervenção não. Trata com beta-bloqueador, reduz aí a força de contração, a frequência cardíaca, geralmente o paciente fica bem. Mas é um dado aí interessante da anatomia coronariana. Além da coronariografia, o exame cateterismo diagnóstico, ele tem a ventriculografia também. Né? Apesar de hoje a gente ter o ecocardiograma aí, disponível, principalmente no paciente internado, disponível rapidamente, a gente sempre faz a ventriculografia, principalmente nos pacientes agudos, principalmente no paciente com infarto com supra, que nesses pacientes muitas vezes é a única forma de você avaliar a função ventricular, se tem alguma complicação mecânica do infarto. Às vezes o paciente vem com infarto, tem um CIV, o paciente subiu direto para a hemodinâmica, você não conseguiu fazer um eco. Então a ventriculografia ela faz parte do exame, né? A gente faz a ventriculografia injetando com a mão mesmo, né, com o catéter. Geralmente a gente usa o catéter de coronária direita, o JR. Antigamente se fazia injeção em bomba, usando um catéter específico, mas isso na maioria dos casos é dispensável. A gente consegue as informações que a gente precisa fazendo só a injeção com o JR com a mão, sem precisar fazer uma sobrecarga de contraste. Antes a gente fazia 30, 35 ml só para fazer uma ventriculografia. Hoje a gente consegue fazer praticamente um exame inteiro com 40, 50 ml de contraste. Então, a ventriculografia é feita dessa forma. Olha só aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a esquerda é um ventrículo normal, à direita você tem uma hipocinesia aqui da parede anterior. Vê como é que ele contrai bem aqui, ó, na base, e aqui a parede anterior está hipocinete.